Boa noite, amados. Boa noite, queridos. Os irmãos estão aí ou não? A paz do Senhor esteja no teu coração. Vocês que estão nos ouvindo, tá? A presença do Espírito Santo esteja no teu coração, na tua vida, né? Eu convido você a fazer comigo. Eleva as suas mãos para o alto e fala assim, ó. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar. Receba a nossa adoração, que é fruto dos lábios que confessa o teu santo nome. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Queridão, Ele tem nos fortalecido, não tem? Passamos aquele momento, né? Jesus, Ele vem lá, Ele nos fortalece. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Aleluias. Tu és bom, Senhor. Aleluias. Isaías 55, 6, 7, e 8, e 9, e 10. Oh, glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Aleluias. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o enquanto Ele está perto. Aleluia. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tome para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, é para lá torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a preocupação de Isaías com o povo de Deus naquela época, porque o povo estava se afastando das coisas de Deus, né? Como Deus falou naquela época, Deus ele tem falado com nós. Muitas vezes desanimamos, muitas vezes queremos sair um pouco fora, né? Mas a palavra do Senhor é tão envolvente, ela fala profundamente no nosso coração, né? Fala, buscai-mo enquanto pode se achar, porque há tempo ainda, porque a graça e o perdão, ela vem de graça para nós, né? Ela vem de graça para nós hoje, porque se de repente o amanhã será tarde demais, né? Busca o Senhor, meu amado, enquanto você pode achar a presença de Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos, ergue a mão ao céu. Agradeça a Deus por mais um dia, por mais um momento que nós podemos estar aqui neste lugar para adorar o teu santo e maravilhoso nome. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Deus, agradecemos o teu nome, Senhor. Que privilégio é esse de estar na tua casa, buscando a tua presença, Senhor. Ó Espírito Santo, nos envolva com o teu poder, nos envolva com a tua graça. Meu Deus, nós queremos mais e mais e mais a tua presença, Senhor. Oh Deus, tu és bom, Pai. Aleluia, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado por cada irmão, por cada vida que dispôs a estar neste lugar para engrandecer o nome do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor venha falando poderosamente com você que está nos ouvindo, que está nos vendo. Que Deus venha falando particularmente em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos exaltar aquele que vive e aquele que reina, aquele que está sempre conosco. Então nós queremos o Senhor mais que tudo, Pai. Aleluias, 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 aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor... Mais uma vez. Aleluia.
procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero, Senhor, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, Senhor, prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! Aleluia, Senhor. Nós queremos o Senhor mais que tudo, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluias, 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 aleluia, Senhor. Bendito é aquele que vem. Hosana nas alturas, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Tu és bom, Senhor. Teu reino sempre será eterno, Pai. Aleluias, 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 aleluias. Oh, santo, 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 santo. Eleve as suas mãos ao céu, meu amado. Declare a Ele. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluias. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te
igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia! Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, aleluia, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adorará. Oh Senhor, aleluia, aleluia, Senhor. Glórias sejam dadas ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos, aquele que te observa lá do alto e sublime trono. Aleluia, Senhor. Toda a honra, Pai, toda a glória sejam dadas ao teu santo e maravilhoso nome, Jesus. As palmas engrandecem ao nome do Senhor, meu amado. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome, meu Pai. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Aleluias, permaneça de olhos fechados por mais um instante. Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus, que habita dentro do seu coração, dentro da sua vida, está aqui nesta noite. É digno de ser adorado, é digno de ser exaltado. E
quando nós entramos nesta casa, o Senhor já tinha preparado o louvor, a palavra, as orações, aquilo que ia sair da nossa boca, já estava diante do Senhor. Mas você pode exaltar esse Deus maravilhoso ainda, antes de nós passarmos para o estudo, antes de nós estarmos ofertando. Agora nesse momento, abra a sua boca, em nome de Jesus, assim como você cantou com o peito cheio, com os pulmões cheios, exalte esse Deus maravilhoso. Ele é digno de receber a adoração, Ele é digno de receber o louvor. E quando você ora, você está adorando ao Senhor. Quando você ora, você está adorando esse Deus maravilhoso. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos nesta noite, como nós cantamos, Pai, que o teu reino é sempre eterno, Pai. O Senhor é digno de receber dos nossos lábios toda a adoração, ó Pai, todo o louvor, Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. E eu sei que cada vida que está aqui neste lugar, nesta noite, e que está nos acompanhando lá de sua casa, Pai, está em pé, porque o Senhor tem sustentado. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro, digno é o Espírito Santo de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nós te exaltamos nesta noite e te pedimos, Pai, nos ensina, fala conosco, que a tua palavra venha ao nosso coração. Nós necessitamos do Senhor, Pai, em tudo e para tudo. Nós te louvamos no nome santo de Jesus. Glórias a Deus. Amém, querido? A paz do Senhor Jesus. A você que nos acompanha em casa também, a paz de Cristo. Pode sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. A você que está aqui hoje pela primeira vez, nesse estudo, nós estamos falando sobre o sacerdócio real, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Então abra sua Bíblia aí, 1 Pedro capítulo 2. Nós começamos dando uma explanada no assunto. A semana passada nós falamos sobre reis. Eis que nós somos, eis que nós fomos pelo Senhor chamados. Nós aprendemos como exercer essa função de reis na nossa casa, no nosso domínio. E como a palavra diz, ele fala: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Ele está falando de sacerdotes e reis. Mas como eu comecei falando na primeira quinta-feira, que lá no Antigo Testamento existiam 3 ministérios distintos, que eram reis, profetas, sacerdotes. Hoje nós vamos estar falando sobre profetas. Amém, queridos? Mas pastor, aqui ele não fala sobre profetas aqui em 1 Pedro. Mas como lá no Antigo Testamento existiam 3 ministérios distintos, nós precisamos entender e aprender também sobre a função do profeta. Amém? Então abre aí 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, queridos? Glórias a Deus. Louvo a Deus pela sua vida aqui nessa noite. É bom ver você aqui, e a igreja do Senhor, buscando aprender mais, conhecer mais da palavra de Deus. Isso é edificante para a sua vida, de grande valia. Amém? Tempo seco. E frio ajuda a nossa voz. Glórias a Deus. Como eu falei a semana passada, o rei tinha um papel fundamental na história do povo de Israel. E nos nossos dias, nós somos chamados pelo Senhor reis. Nós temos que desempenhar a nossa função para que nós tenhamos um posicionamento espiritual
de acordo com a palavra de Deus. Se eu não for rei nos meus domínios, eu não consigo desempenhar o meu chamado da forma com que Deus espera que eu desenvolva esse chamado. Mas profeta, qual que era a função do profeta no Antigo Testamento? Lá no Antigo Testamento, o profeta era um homem escolhido por Deus, designado por Deus para levar a palavra de Deus a uma determinada nação, a um determinado povo, a um determinado rei. Então a função do profeta era muito importante, porque por mais que o rei tivesse a autoridade sobre o domínio dele, se não tivesse alguém que ouvisse de Deus e falasse àquele rei o que Deus queria que acontecesse, esse rei não saberia como proceder diante do povo, diante das batalhas, diante do inimigo. Aí alguém vai falar: mas pastor, eu li lá que Deus falou com Davi, que Deus, alguns reis, pela intimidade, pela proximidade que ele tinha de Deus, o Senhor tratava diretamente com ele, mas isso era raro. O profeta era o homem escolhido por Deus para que desempenhasse essa função, para que fizesse isso. E nós vemos na Bíblia vários profetas. Se você abrir a sua Bíblia, não agora, claro, a sua casa, você vai ler a respeito de muitos profetas, principalmente no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, que é o período que nós estamos vivendo, não existe a função de profeta como existia lá no Antigo Testamento. A palavra de Deus nos fala que no Novo Testamento nós temos o Espírito Santo de Deus que fala diretamente com cada um de nós, conosco, através dessa comunhão que nós temos com Ele. Então, não há necessidade de Deus levantar um homem específico para ouvir a voz de Deus e transmitir isso especificamente a uma pessoa. Lá no Antigo Testamento não. Nós não tínhamos o Espírito Santo agindo, atuando como Ele atua hoje. Glórias a Deus por isso. Jesus, quando está dando as instruções aos discípulos, Ele fala: olha, se eu não for, eu não posso enviar a vós o outro Consolador. Ele vos fará saber tudo. Está lá junto com o Pai, no coração do Pai. Então, o Espírito Santo vem até mim, até você, fala conosco. Mas a Bíblia fala também que, lá em Coríntios, que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas. Muito bem. O profeta do Novo Testamento, ele não é, como eu já falei, aquele homem que vai viver especificamente da profecia. Se você olhar o Antigo Testamento, lá no livro de 1 Samuel, por exemplo, Ana pede um filho a Deus, porque ela não tinha filho, e ela fala que se o Senhor desse esse filho a ela, ela consagraria esse menino ao Senhor. Então, se você for lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 20, nós vamos ver a história de Samuel. Vou ler aqui, você acompanha, vai estar aqui também, eu acredito. Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Subiu aquele homem Eucana, o marido de Ana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Aqui começa o ministério de um homem que é usado grandemente por Deus no meio do povo de Israel, Samuel. Mas a palavra de Deus diz que desde o ventre da sua mãe, ela já tinha consagrado o menino ao Senhor. Quando ele nasce, ela cumpre o seu voto, e Samuel vai para a casa do profeta Eli, e ali ele aprende o ofício de profeta. Então, Samuel é um grande exemplo do que é um profeta.
Aquele homem, ele é designado para o ofício de profetizar a casa de Israel. Se nós olharmos, nós vamos ver ali em 1 Reis, no capítulo 13, a história de um outro profeta, que a Bíblia não fala o nome dele, mas que o Senhor dá uma ordem a ele, diz assim, 1 Reis capítulo 13, e eis que por ordem do Senhor um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e chamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Olha, aquele homem de Deus, ele é designado por Deus para levar uma palavra contra a casa de Israel. Não fala nome, não fala de onde veio, não fala quando foi chamado, apenas diz que era um profeta do Senhor. E aquele homem recebe um mandado, ele vai para cumprir o mandado. Só que olha que interessante, um profeta de Deus que vai para obedecer a voz de Deus e acaba desobedecendo. Traz sobre si graves consequências. Então, profeta do Senhor, no Antigo Testamento, era aquele homem chamado por Deus para levar a palavra de Deus, a palavra dita, não a palavra de Deus que nós temos hoje, a palavra de Deus falada, especificamente para algum propósito de Deus, que deveria ser levada, e se não fosse ouvida e obedecida, Deus traria algo terrível contra aquela nação. Esse profeta aqui de 1 Reis capítulo 13, o Senhor fala para ele: ó, você vai lá, profetiza contra a casa de Israel, mas você vai por um caminho, volta por outro, não beba, não coma e não pare em lugar nenhum. Aquele homem vai. Existia um profeta velho que já não exercia mais o ministério lá, que ouviu falar desse homem de Deus, sentiu inveja, se é a palavra certa. Mandou arrumar um cavalo para ele ir de encontro àquele homem. E ele vai e fala assim para aquele profeta: olha, você é o homem de Deus que veio profetizar? Ele falou: sim, sou eu. Eu também sou profeta, também sou homem de Deus. Deus falou para mim, falar para você voltar comigo, comer e beber, que o Senhor há nisso. Ele falou: não, Deus falou para eu ir, falar, voltar por outro caminho, não parar, não me deter, não beber e nem comer. Não, mas eu também sou homem de Deus, falou o profeta velho. Pode vir comigo. O homem de Deus, pelo que diz aqui a palavra, um pouco ingênuo, foi e fez o que o profeta velho tinha falado. Comeu, bebeu, despediu e saiu. No meio do caminho, um leão teve um encontro com ele, matou ele, porque ele foi desobediente a Deus. Então o profeta, ele tinha um ministério específico, uma vocação específica. O profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando ele tem aquela visão tremenda, ali ele é chamado pelo Senhor. Isaías capítulo 6, conhecido esse texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa na mão, uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse:
eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Continua depois a leitura. Isaías é chamado. A partir deste momento, Isaías profetiza por 40 anos sobre a casa de Israel. E o Senhor era com ele. E ele orava e ele buscava a Deus. E Deus falava, ele ia e profetizava. Se o povo obedecesse, o Senhor amenizava. Se o povo desobedecesse, acontecia o que ele tinha falado. Nós vemos Jeremias, o profeta Jeremias, o livro à frente. Capítulo 1, versículo 5, olha o que o Senhor diz. O versículo 4 primeiro: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então o Senhor já tinha escolhido o profeta Jeremias no ventre da mãe dele. Ali, quando ele estava sendo formado, o Senhor já tinha dito: esse aqui vai ser profeta, esse aqui vai falar aquilo que eu mandar. E se você ler o livro de Jeremias, você vai ver como esse homem, obediente ao Senhor, sofreu pelo povo de Israel. Não cometeu um pecado, mas viveu o seu ministério todo sofrendo, chorando, por causa do pecado da casa de Israel. Ezequiel, profeta Ezequiel. Estou dando uma passada nesses profetas maiores, para que você tenha uma noção do ministério de um profeta. Capítulo 2, versículo de 1 a 3, de Ezequiel. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Então esse é mais um profeta, que o Senhor levanta ele com um chamado específico de chegar à casa de Israel, falar do pecado, dos erros, das falhas. Aí nós vemos o profeta Daniel, Oséias, Joel, Amós e todos os profetas menores do Antigo Testamento foram chamados com o propósito de alertar, de exortar a casa de Israel, de levar aquele povo a voz de Deus, de chamar o povo ao arrependimento. O profeta Joel, o profeta Jonas, o Senhor fala para ele: olha, Jonas, levanta, vai a Nínive, porque lá eu vou proferir uma palavra contra aquela nação. Jonas vai. Antes ele luta contra, mas quando não dá mais, ele vai, fala: povo de Nínive, se arrepende. E aí Jonas se entristece. Mas como, pastor? Jonas estava preocupado com a palavra dele, não com o que o Senhor tinha falado. Ele achava que, porque ele tinha profetizado alguma coisa, tinha que acontecer. Mas o Senhor usou os profetas para alertar o povo. Quando o povo ouvia a voz de Deus e se convertia, o Senhor abrandava o furor, abrandava a ira, e o povo era poupado daquilo que o Senhor tinha mandado dizer. Então, o ministério do profeta era muito importante no Antigo Testamento. Mas pastor, e agora no Novo Testamento? Por que nós não vemos mais profetas como no Antigo Testamento? Quando cessaram os profetas como nós estamos vendo aqui agora? Quando o Senhor Jesus sobe aos céus, ali em Pentecostes, a igreja é cheia do Espírito Santo de Deus. O Senhor começa a concluir a história, a concluir aquilo que Ele precisa para que a igreja tenha base para caminhar dali para frente. Então, quando aqueles homens são cheios do Espírito Santo de Deus, instaura-se, inaugura-se um novo período. Mas nós ainda vemos na Bíblia alguns homens sendo usados no ministério profético. Se você olhar lá,
O apóstolo Paulo é um profeta do Novo Testamento, é considerado um profeta do Novo Testamento. João Batista é profeta no Novo Testamento. Tem um homem chamado Ágabo, que ele é usado por Deus para alertar Paulo. Ele profetiza ainda no Novo Testamento. Aí temos Barnabé, Silas, Ana a profetiza, João, ainda são considerados profetas. Mas quando o Espírito Santo conclui aquilo que é chamado a base, o fundamento da igreja, a qual nós fazemos parte hoje, esse ministério, como nós vimos até agora, ele não é mais usado. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, ela começa a ser escrita. E aqui nós temos tudo que nós precisamos para termos uma vida santa, reta e diante ou à luz da voz e da palavra de Deus. Então aqueles homens, eles começam a escrever aquilo que nós temos hoje, chamamos de Bíblia. É claro que são livros separados, que um dia o Espírito Santo traz e junta todos eles. 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, que são a base para a nossa vida, para a nossa fé. Pastor, mas não existem mais profetas hoje em dia? Como nós víamos lá no Antigo Testamento? Não. Existem momentos em que Deus usa, porque Deus é Senhor, Deus é poderoso, e Ele usa pessoas especificamente para falar. Mas isso, queridos, não é algo como era no Antigo Testamento. E eu vou abrir um parêntese aqui. Quando nós falamos de profeta no Antigo Testamento, também não era em todos os períodos, em todos os reinos, em toda época que existiam profetas. Passava-se uma época que Deus se calava, não levantava homens, ninguém falava. Existia uma época que tinha 2, 3 profetas profetizando ao mesmo tempo em regiões diferentes. Agora não. Agora tudo que eu e você precisamos para a nossa vida está na palavra de Deus. Pastor, mas eu fui numa igreja e um profeta de Deus profetizou sobre a minha vida. Existe muito. Tem muito disso. Mas a palavra de Deus, lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo fala para nós termos cuidado com ele. Abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. João 4. Olha o que o apóstolo fala. Amados, não creiais em todo espírito com letra minúscula, com E minúsculo, espírito do homem, mas provai se os espíritos com letra minúscula são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Presta atenção aqui. Nós vivemos uma época em que muitos homens gananciosos, usurpadores da palavra de Deus, procurando ter proveito, tirar proveito, procurando arrebatar para si multidões, ganhar fama, tem profetizado muitas coisas que não são de Deus. Ah, pastor, mas eu fui lá numa igreja e tinha um profeta lá e ele falou a minha vida todinha. Amados, aqui o apóstolo está dizendo para nós não crermos em todo o espírito. O diabo conhece de hoje, de agora para trás, a minha vida. E ele sabe muito bem de muitos desejos que eu tenho, porque eu já falei. Para eu chegar em um lugar e ter uma pessoa mal intencionada, usada muitas vezes pelo inimigo, para falar, olha, o Senhor manda te dizer que aquilo que você falou lá atrás Ele vai te dar, mas você tem que fazer isso, não é difícil, porque o diabo é astuto. E Paulo fala que o diabo tem a capacidade de se transformar até em anjo de luz, para enganar a muitos.
Então, aqui ele está falando que nós precisamos tomar cuidado. Existem pessoas que quando fala que vai vir um profeta de tal lugar em tal lugar, a pessoa deixa de vir no culto da igreja para ir lá ver o profeta. Não, aquela pessoa falou, profetizou. Amados, presta atenção em uma coisa. Isso é um culto é uma palavra de ensino. Nós precisamos abrir os nossos olhos. O nosso pastor é um homem de Deus, e a vida dele está aqui, e nós conhecemos a vida dele, ele é transparente. Mas existem lugares que as pessoas pagam pessoas para se fingirem de deficientes, de enfermos. Ô pastor, não pode. É verdade, queridos, é um culto de ensino, é uma palavra de ensino. Você precisa abrir os seus olhos. Aqui o apóstolo João está falando: não creiais. As pessoas pagam. E eu já vi um cara que se ofereceu: ó, eu cobro R$200 e eu tenho o dom de me contorcer, e aí eu vou nas igrejas e se me pagar eu vou lá e contorço e finjo que estou endemoniado. Aí você vai lá, ora, isso vai encher a sua igreja. E aí a pessoa fala: nossa, profeta de Deus. Não, profeta de Deus hoje é o homem, a mulher que conhece a palavra e vive a palavra do Senhor. Esse é o profeta do Senhor. Porque não precisa Deus vir me revelar que roubar é pecado. Hoje não precisa de Deus falar isso para mim, porque está na palavra. Então eu tenho aqui um manual de conduta. Eu não preciso que ninguém receba de Deus uma revelação para me dizer que tal coisa é errada, se eu sei que a palavra de Deus fala isso. Só que tem gente que é simples, que é humilde e que acredita em muitas coisas. Depois, o resultado disso é até morte espiritual. Existem pessoas que ouviram algumas profecias por aí, e quando não se cumpriu, a pessoa pôs a culpa em Deus, falou: não, eu não vou mais na igreja, porque foi profetizado e não se cumpriu. Querido, nós precisamos conhecer quem está profetizando. E hoje em dia é comum, o cara vem lá de um outro estado, você não sabe a vida da pessoa, a pessoa vem, põe a mão na cabeça e fala, e você sai todo feliz. Vamos entender, se cumprir, pode ter sido de Deus. Se não se cumprir, é do homem, ou até pode ter sido do inimigo. Então, profetas, hoje em dia, somos eu e você, quando obedecemos a palavra de Deus e vivemos a palavra de Deus. Ah, mas eu tenho o dom de revelação. Que dom de revelação? Como que é o dom de revelação? Porque muitas pessoas fecham o olho e falam: nossa, Deus falou comigo. E aí Deus nos alerta: ai daqueles profetas que dizem em meu nome, assim disse o Senhor, quando eu não falei. Eles vão depois dar conta de tudo isso. Mas pessoas, vidas que são importantes, estão se perdendo porque não vivem, não conhecem a palavra e acreditam em qualquer coisa que diz. Muito perigoso. Quando chega uma pessoa, você nunca viu, que ela chega e começa a distribuir: eis que o Senhor me mostra, eis que o Senhor me revela, eis. Cuidado. Deus tem para falar contigo, Ele fala através da palavra. No domingo aqui, numa pregação que muitas vezes você está lá bocejando, Deus está falando, e você não quer ouvir, mas aí vem uma pessoa que você nunca viu e fala: filho, filha, o Senhor manda te dizer. Cuidado, queridos, prova o Espírito, prova para ver. Às vezes a pessoa está em pecado lá fora, mas está buscando lucro, sai falando sem que Deus tenha mandado. Já viu aqui os pastores do ministério, os presbíteros, quando estão pregando, dizer assim: eis que o Senhor manda te dizer? Nós não falamos isso se Deus não mandar, e normalmente Deus não manda, mas se mandar vai falar, e nós vamos, se nós tivermos que falar, nós vamos honrar a nossa palavra, mas não é comum. Quando nós falamos de profecia, nós falamos porque está na palavra de Deus, está profetizado na palavra de Deus. Eu ouvi uma história hoje
eu comecei a rir. Um camarada saía pelas regiões com uma equipe e ele era profeta de Deus. Então, semana que vem estou me colocando no lugar dele, a gente vai pregar lá em Campinas. Então eu chamo a minha equipe, 10, 15 pessoas naquela região. Eu mapeei onde nós vamos armar a nossa tenda. Eu falo, vai para lá, se enturma no meio do povo, fica amigo de todo mundo e vai bisbilhotando, descobre tudo o que vocês puderem. Quem é doente, quem está devendo, quem está com um problema no casamento, tudo. Quando eu chegar lá semana que vem, fazer a festa. Eu chegava, olhava e começava a fazer amizade, e ia descobrindo tudo. No culto, quando o profeta chegava, ele já tinha a relação toda. Aí os obreiros dele, pro meio da igreja, um ponto, e ele com um ponto lá no altar. Microfone, falava, a irmã do banco 5, cadeira 35, é a irmã que está com problema assim. Eis que o Senhor me revela que tem uma pessoa sentada no banco 35, a pessoa desabava a chorar. E o Senhor manda te dizer que se você sacrificar tanto, o Senhor vai trazer a resposta. A pessoa entregava até a casa. O cara saía cheio de dinheiro, cheio de bens. A pessoa via que não acontecia nada, abandonava o Senhor, ficava ferida, machucada, magoada, porque acreditou cegamente em uma pessoa mal intencionada, usada pelo inimigo. Eu ri. Eu falei, mas como pode o ser humano ser tão maquiavélico, chegar a arquitetar uma coisa dessa maneira? Isso é verdade, queridos. Nós não conhecemos as pessoas nesse mundo afora. Tem gente que tem coragem de matar o próprio pai, a mãe, o marido, a esposa. Imagina enganar a igreja de Cristo, que as pessoas são consideradas simples. Por isso o apóstolo está falando, temos que vigiar. Jesus falou que nós temos que ser simples como a pomba, mas astutos, espertos como a serpente. Nós não podemos crer em tudo o que é falado. Você quer profecia? É na Bíblia. Vê o que Deus vai falar contigo. Pastor, eu leio a Bíblia e Deus não fala nada comigo. Então, ajoelha de madrugada e começa a buscar a presença de Deus. Billy Graham falou uma coisa, eu estava pensando esse dia. Ajoelhe e ore tanto até que Deus se torne seu amigo. Quem faz isso? É difícil. Nós ficamos 3 horas na frente do celular, nós não conseguimos ficar 20 minutos orando e queremos ser íntimos de Deus e queremos ouvir a voz de Deus, mas aí vem uma pessoa que nós não conhecemos, auto-intitulada profeta, e fala um monte de coisa e a gente sai todo alegre. O Senhor falou comigo. Não foi Deus, querido. Deus vai falar contigo na sua intimidade. O pastor leu aqui outro dia aquela passagem que vem o terremoto, o furacão, a ventania, e a voz de Deus depois vem na brisa. Deus não precisa que venha alguém aqui falar o seu problema, expor o seu problema para a igreja, para as pessoas, para te dar a resposta. Não. Por isso, queridos, os profetas hoje em dia são aqueles que obedecem a Deus. Este tem que ser eu e você, profetizar para a nossa vida, e não sair por aí falando para as outras pessoas. Não, se Deus mandar falar, fale. Se Deus mandar eu falar, eu vou falar. Porque quando Deus chamava os profetas do Antigo Testamento, Ele falava, olha, fala. E não se importa, eles vão se levantar, eles vão se enfurecer, eles vão querer te matar, eles vão te jogar no poço, eles vão fazer um monte de coisa, mas eu sou contigo. No final eu estou lá para te ajudar. O profeta ia. Por causa de dinheiro, tem gente fazendo coisa que o diabo não pensava que o cara pudesse fazer. Por causa de dinheiro. Profecia bíblica, ela é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Aqui na Bíblia tem tudo o que nós precisamos. Se você procurar na Bíblia, a Bíblia tem resposta para
tudo o que você buscar, para tudo a Bíblia tem resposta. Então não creia. Não creia. Ah, o cara é profeta, beleza. Vamos ver a vida dele, vamos ver o proceder dele, vamos ver como ele entra e sai. No dia a dia. Estava conversando com a minha irmã, e minha irmã mora em Campinas e está acompanhando a gente na live. E a gente estava conversando sobre vida no altar. E ela falou assim: olha, quando vai um pregador de fora na igreja, é fácil você identificar a vida dele como é. Se a esposa estiver junto, é só olhar para ela. Se ele estiver pregando e a esposa estiver de cabeça baixa, semblante fechado, descaído, cuidado. Se estiver pregando e a esposa estiver sorridente, cabeça erguida, dando glória a Deus, ela é ponta firme. Existem exceções? Existem. Às vezes a pessoa não está bem naquele dia, pode acontecer. Mas normalmente, o que o camarada é em casa, ele vai refletir na vida da esposa, dos filhos. E aí para a igreja, é aquela bênção. Ou demonstra ser aquela bênção. Na realidade. Então, cuidado. Cuidado. É muito comum ver um cantor, ver um pregador de fora. Ah, eu vou lá ver porque é homem de Deus, é mulher de Deus. Na frente das câmeras, em cima do palco, todo mundo é santo. Todo mundo é ungido, todo mundo é abençoado, todo mundo fala língua, todo mundo impõe as mãos. No dia a dia não é bem assim não. No dia a dia tem gente que conhece o camarada que fala: eu não quero nem passar perto da igreja dessa pessoa. É verdade. É verdade. Então, o ministério profético hoje em dia, ele não é mais utilizado pelo Senhor da forma que era no Antigo Testamento. Então, se alguém chegar para você e falar: não, eu sou um profeta de Deus e eu vim aqui profetizar, nem dá ouvido. Não dá ouvido. Porque o profeta hoje em dia é diferente. Deus tem usado a vida do nosso pastor muitas vezes para falar conosco. Deus, quando Ele quer, Ele usa uma criancinha pequenininha para falar com a gente se for preciso, porque eu já presenciei, eu já vi. A igreja está lá, buscando, normalmente orando, se levanta um pequenininho e fala: eis que te digo, meu servo, minha serva. Você já, pequenininho, tem maldade? Deus pode fazer, especificamente, em casos muito raros. Amém, queridos? Abre lá em Apocalipse, capítulo 22. Estou encerrando. Semana que vem nós vamos estar falando sobre sacerdotes. Sacerdócio. Você é sacerdote dentro do seu território, dentro da sua casa. Você é sacerdote aonde você colocar a sua tenda. Então venha preparado. Semana que vem nós vamos estar encerrando sacerdotes. É muito gostoso falar sobre isso. A semana que vem nós vamos estar encerrando falando sobre sacerdotes. Apocalipse 22, 18. Vamos no 17. Lindo isso. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, e se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Amém? Deus sela a palavra com essa advertência, com essa admoestação. Aquele que acrescentar alguma coisa, o Senhor trará sobre ele as pragas deste livro. Então, amados, não creia em tudo aquilo que é falado. Ah, porque o Senhor manda te dizer que se você não fizer tal coisa, o Senhor vai trazer praga sobre a sua vida. Repreende em nome de Jesus. Não é bíblico, não está na palavra de Deus, não vai fazer parte da minha vida em nome de Jesus. Você é profeta do Senhor? Sim ou não?
Eu sou profeta na minha casa. Eu sou profeta no meu território, porque eu ouço a voz de Deus. Quando Ele fala comigo, eu trago para minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, aquilo que Deus fala. Legal. Aí você é profeta do Senhor. Agora, querer falar para ganhar fama, para chamar atenção, e acontece muito. Então, amados, eu espero que tenha entrado no seu coração essa palavra hoje. Profecia, ela tem que vir para edificar, para mudar a sua vida. É o Senhor falar: olha, se arrepende, porque senão eu vou trazer sobre você tal coisa, e você mudar, e você se transformar, e você se tornar uma nova criatura. Aí sim é de Deus. É igual esse negócio de, cara, vai o profeta, coloca a mão, a pessoa cai, se bate, vai, levanta da mesma forma ou pior. Não é de Deus. O profeta de Deus, ele vai trazer uma palavra para transformar a sua vida, se for a vontade. Amém, queridos? Guarda essa palavra no seu coração. Sempre que chegar alguém perto de você e falar: o Senhor manda te dizer, até ouve para não ser deselegante, mas não aceita tudo não. Nem tudo, nem todo que diz Senhor, Senhor, lhe dará o reino dos céus. Assim disse o Senhor Jesus. Amém? Se coloca em pé em nome de Jesus. Pastor Vanderlei. Glórias a Deus. Boa noite, irmãos. Amém? Graças a Deus, né? Por esse estudo da palavra de Deus, o ensinamento da palavra do Senhor, né? Quero deixar 3 conselhos para você. Primeiro, a profecia vem somente confirmar o que está no teu coração. Nada mais além disso. Você tem algo em seu coração. Se Deus levantar uma pessoa para falar para você, ela vai apenas confirmar o que você está sentindo no seu coração. Ou um futuro, ou presente, alguma coisa que você entenda em teu coração, uma promessa de Deus, que talvez não se cumpriu ainda, né? A profecia vai confirmar o que está no teu coração. Amém, queridos? Segundo, a Bíblia diz para a gente julgar a profecia e não o profeta. Amém? Uma pessoa se levantar e profetizar para você, não julga a vida dela, mas julga o que ela falou. O que ela falou. Aí você julga se veio de Deus, se não veio. Mas a vida dela, ela vai estar com Deus. Amém? Como foi falado aqui, se levantar um falso profeta e vir falar para você, ouve o que ele falou, né? Se não veio de Deus, você repreende e larga. Mas a vida dele, se ele mentiu para você, ele vai acertar com Deus. Amém, querido? Então não esqueça disso. A profecia vem somente para confirmar o que já está no teu coração. Olha, Deus fala que vai te prometer fazer isso. Não. A profecia confirma o que já está no teu coração. Amém? Em terceiro lugar, a Bíblia diz: se não houver profecia dentro da igreja, o povo se corrompe. Então tem que haver profecia dentro da igreja. Então Deus levanta você, como o pastor disse aqui, nós somos o profeta do Senhor. Então Deus pode te levantar, né? Em meio a um culto, Deus pode te levantar como um profeta, uma profetisa, para falar da palavra do Senhor. Amém, amado? Então isso é muito importante, queridos. Então guarde essa palavra nessa noite no teu coração, para você não ser enganado, não ser enganada por aí, por tantas coisas, né, que tem acontecido ultimamente, né? Pela ganância, muitas vezes o povo é enganado. Mas louvado seja Deus que nós temos a palavra de Deus que nos ensina, o Espírito Santo que nos orienta nesta caminhada. A maior profecia que existe é a palavra do Senhor. Amém, amado? A palavra de Deus diz que o ministério de profeta acabou em João Batista. João Batista acabou o ministério de profeta. Hoje, Deus levanta pessoas para profetizar. Amém?
que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo separado de Deus para servir o Senhor. Glória a Deus. Então guarde essa palavra nessa noite, amado. E com certeza você vai trilhar um caminho ainda mais abençoado na presença de Deus. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome nessa noite, Pai. Te louvamos pela tua palavra que é viva, eficaz e poderosa. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo, ele continua, ó Pai, ainda nesta noite, ó Pai, confirmando e falando em cada coração, Pai. Abençoa a tua igreja, ó Deus amado, fortalece o teu povo, aqueles que nos acompanham na sua casa também, Pai. Ali dá sabedoria ao teu povo, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. E também, Pai, abençoa ali o pastor Davi, Senhor, que tem buscado na tua palavra o ensinamento da palavra do Senhor, Pai. Pai, nós entregamos tudo em tuas mãos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, uma boa noite para todos. Agora continuando uma hora abençoada, que é a hora do ofertório. Não sabia que o pastor Davi ia falar sobre isso daí, mas queria deixar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura, irmãos, toda ela ensina a nós. Então toma muito cuidado como ele pode falar. Se a pessoa está interessada em profetizar mesmo. A escritura ensina bem direitinho, só falta nós ler, é só nós ler. É só nós pegar. E se tiver alguma dúvida, fala com o seu pastor. Não vai com a pessoa de fora, não. Procura os pastores, os presbíteros, e ele vai falar o que é correto para você. A escritura, ela não falha, irmão. Profecia pura, busca na palavra de Deus, que diz assim, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, ou também a mulher de Deus, como vocês queiram aí, né? Está aqui o homem de Deus, isso representando o homem e a mulher, para que o homem de Deus seja perfeito, ó, e perfeitamente instruído em toda boa obra. Oh, aleluia! Então, se você buscar a palavra de Deus na sua essência, irmão, você vai ser instruído em toda boa obra, porque ela é profecia pura. Agora há pouco eu estava falando com a irmã ali, sobre, né, Provérbios ali, o 31, que a mãe de Samuel, um rei, ela ensina ele a profetizar, e ele escreve. Então nós temos que profetizar nas nossas famílias, como o pastor pode falar, nós somos profetas atuais de hoje, e nós temos que profetizar na nossa casa, no nosso lar, nos irmãos. Profecias que não entram em conflito com riqueza. Profecia pura. E a palavra de Deus é profecia pura. E aqui uma boa obra, irmão, é quando você vem e dá o dízimo e as ofertas. A igreja que não pede nada mais do que isso. E hoje você vê muitos pedindo tantas coisas. Você vem aqui, dá seu carro, sua casa, seu apartamento. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Então que você venha hoje com o coração puro, para que a obra do Senhor continue fazer essa obra maravilhosa. E você seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. E uma boa obra é os dízimos, oferta na casa do Senhor. Amém? Louvor? Nossas palmas. Aleluia, Senhor. Toda vez que eu olho para o meu Senhor, eu sinto uma água viva que saiu dentro de mim. Toda vez que eu olho para o meu Senhor, eu sinto uma água viva que saiu dentro de mim. Aleluia.
Glória a Deus. Feche os seus olhinhos. Levanta a sua destra, vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, você que está na sua casa, você que conhece a conta da igreja e vai dizimar, vai ofertar também. Eu louvo a Deus pela sua vida, por cada um aqui presente, em nome de Jesus, soberano Deus, eterno Pai. Gratidão por estar aqui reunido nessa noite, Senhor. Onde viemos aqui, Senhor, te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Mas através da tua palavra, meu Deus, também dizimar e ofertar aqui na tua casa, Senhor. Para que esteja em abundância, meu Pai. Ô Papai querido, ô Pai, na tua casa, meu Pai. Para que nunca falte, Senhor. Mas também para que o Senhor venha abençoando os dizimistas, os ofertantes, Senhor. Para que na casa de cada um, Senhor, esteja em abundância, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Da sabedoria, da inteligência, Senhor, da entendimento para aquele que vai administrar a quantia na tua casa, meu Pai. Em nome de Jesus, capacita cada um, Senhor, para que a vida espiritual, a vida física, a vida conjugal, familiar, trabalhista, financeira, ô Pai, seja uma bênção, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Também esses nomes que estão aqui na caixinha de oração, meu Pai, que foi pela fé que teus filhos trouxeram e depositaram aqui, Pai. Pai, eu não sei os problemas de cada um, mas o Senhor conhece, Senhor. Muitas vezes, ô Pai, uma cura espiritual, uma cura física, uma cura conjugal, meu Pai. Ô Papai querido, uma porta aberta de emprego, Senhor, um trabalho, Senhor, um serviço. Cristo, Pai, aquele que está no leito, Senhor, de UTI, aquele que está no leito na casa, no lar, meu Pai, vem curando, vem sarando, vem transformando, vem restaurando, meu Pai. Tudo para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, vem abençoando o teu povo, Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Amados, eu vi um bolinho aqui na cozinha, viu? Acho que vai ter uma coisinha ali, viu? Acho que na sala 3 tem um bolinho com chá ali, viu? Se eu fosse você, não ia embora correndo não, dá uma passadinha aqui na lateral. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Levanta as mãos ao alto, sinal de receber. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim nós oramos, abençoamos tua casa, a tua família, o teu trabalho, os teus estudos, em nome de Jesus. Todos digam. Deus abençoe, amado. Não esquece Santa Ceia domingo, 19 horas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Despede na paz do Senhor. Se Jesus Cristo